Oi, tudo bom? Esse é o podcast És do Brasil? Eu sou a Tainara Machado. Vivo em Portugal desde fevereiro de 2019 e aqui falamos sobre temas que retratam a realidade de quem é do Brasil e vive em Portugal, na tentativa de mostrar a realidade e os desafios que enfrentamos ao emigrar do nosso querido Brasil. No episódio de hoje, falaremos sobre discriminação. E aí ele falou assim, mas se vocês acham que tá tão ruim, por que vocês vêm fazer aqui em Portugal? Por que vocês não ficaram lá no mato de vocês? Ouço muito, eu adoro brasileiro, tá recebendo na minha casa, né? Como se a gente fosse, sei lá. A minha pergunta e preocupação inicial era se havia imigrantes na escola e se haviam negros na escola. Até existem coisas que são tratadas como piadas, né? Que são ditas de forma a fazer gracinha, fazer piadinha, e acho que a pessoa não dá conta, sabe? Que aquilo é super ofensivo. Tipo, falar do sotaque, por exemplo. Ou falar que eu não falo português. Isso é uma coisa muito, muito recorrente, eu acho, com a comunidade brasileira, porque, né, falamos brasileiro. Nos 45 minutos do segundo tempo, o presidente do INE vetou a pergunta etnia, que foi feita e construída durante esses 6 meses de grupo de trabalho para licenças. Então, se não tem dados públicos, não há políticas públicas para essa população, né? E, por outro lado, nós sabemos que a maior comunidade que reside aqui é a brasileira e seguida de Cabo Verde. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. O passado colonial de Portugal com o Brasil promove uma relação por vezes agridoce. Enfrentar o passado e o que ele representou é de suma importância para construirmos mudanças efetivas nas estruturas sociais. No primeiro episódio sobre a habitação em Portugal, concordamos que a generalização nunca é uma hipótese, porque sempre haverá muitos lados, muitas experiências diferentes para as pessoas que imigram. Porém, é inegável que há um aumento, ou seja, mais exposição de casos de discriminação, xenofobia e racismo em Portugal. E isso tem acontecido muito provavelmente porque as denúncias aumentaram e os casos são mais divulgados. A vida do brasileiro em Portugal, enquanto imigrante, é atravessada por diversas formas de xenofobia. Algumas são muito diretas e perceptíveis, outras quase imperceptíveis, em que o imigrante nem consegue ver que está sendo alvo de xenofobia. Alguns casos são evidentemente mais gritantes, como, por exemplo, quando você tem um atendimento negado na área da saúde, ou quando sofre discriminação na habitação. Essas coisas são mais perceptíveis, mas também existem outras invisibilidades e às vezes nós também não ficamos sabendo, como, por exemplo, temos um emprego negado, uma vaga na qual nós nos encaixamos perfeitamente a todos aos requisitos exigidos, mas por algum motivo sequer recebemos resposta. Isso também pode ser uma forma de xenofobia. Amanda Lima é jornalista, tem 30 anos e mora em Portugal há 4. É a única jornalista brasileira no Diário de Notícias e a única mulher brasileira comentadora na CNN Portugal. Eu sou jornalista, trabalho na área de imigração aqui em Portugal, escrevo sobre outros temas, claro, mas basicamente sobre direitos humanos e imigração. E eu fui a primeira jornalista a divulgar que o governo português estava mentindo sobre a vacinação aos imigrantes, porque dizia que estava vacinando, mas na verdade não estava. Insisti no tema e depois de muita insistência, e depois o que também motivou outros colegas de jornais portugueses a fazerem o mesmo, o governo finalmente começou a vacinar efetivamente os imigrantes aqui em Portugal. Conforme o relatório do projeto Migramifs, Discurso de Ódio e Imigração em Portugal,
segunda edição do ano de 2021 da Casa do Brasil, a história de Portugal é fundamentada na imigração, ou seja, na saída das pessoas do país. Por isso, a imigração de pessoas, ou seja, a vinda de pessoas de outros países para cá, é muito recente. Foi a partir da década de 1970, com o processo de independência das ex-colônias africanas, que tem havido diversas ondas migratórias. E isso, o aumento do fluxo imigratório e a consolidação de Portugal como um país que também recebe imigrantes, implica em novos desafios na organização da sociedade, seja na integração, seja no exercício da cidadania e também na aceitação de novas culturas. Ainda conforme o relatório, a xenofobia, o racismo e o discurso de ódio não são fenômenos novos, e exatamente por isso precisam ainda mais de atenção social e política, porque causam um profundo impacto no exercício dos direitos e na trajetória de vida das pessoas imigrantes no país. Na época da pandemia da Covid-19, tive Covid e foi me atribuído o número de utente temporário, mas não foi cadastrado a nenhum centro de saúde. Portanto, é como se o número estivesse lá, mas não existia. Eu tive muita dificuldade em receber a vacina da Covid, porque eu não aparecia no sistema e sem o número não poderiam me autorizar a vacina. Depois de muita insistência, de muitas indas e vindas ao centro de vacinação, eu finalmente consegui ser imunizada contra a Covid. Entretanto, demorei muito para conseguir provante de que eu era vacinada, que na altura era exigido para várias coisas, e em padarias e tudo mais. Então eu parecia uma negacionista porque eu não tinha como comprovar que eu tinha levado a vacina. E eu fui diversas vezes ao centro de saúde para tentar ter esse documento. E em uma das tentativas eu ouvi realmente um volte para a tua terra, que vocês brasileiros chegam aqui e acham que podem fazer o que querem, porque eu não posso fazer nada por você, porque o melhor é você voltar para o Brasil. E eu estava num momento muito fragilizada, digamos, emocionalmente, porque eu precisava do comprovante de vacina e já tinha sido uma batalha para conseguir a vacina. E eu sentei nas escadas de segurança, que por acaso é do brasileiro, que mora aqui há muito tempo, veio falar comigo, me ofereceu um copo d'água e disse que ia chamar a chefe do centro de saúde. E ela foi quase tão xenófoba quanto, apesar de não ter dito volta para minha terra, ela falou assim, vocês brasileiros são muito sensíveis, porque nós portugueses falamos assim com todo mundo, não é porque você é brasileira. E eu fiquei pensando que as pessoas que trabalham na área da saúde não é assim que devem se portar com os demais, com as pessoas que chegam ali com problemas, que chegam ali enfermas, que chegam ali com questões que são sérias. A Maria Vieira tem 36 anos e vive há 7 anos em Portugal. Ela é gestora de mídias sociais e nos conta como que foi mudar para uma cidade pequena em que na época não havia quase nenhum imigrante. Acho que isso contribuiu muito para os casos de xenofobia que eu vivi e presenciei também. Porque por ser uma cidade pequena, na altura tinha muito poucos imigrantes, então as pessoas ainda tinham a mente bem fechada. Tem um caso muito emblemático que foi quando eu percebi que eu precisava lutar e já tinha sofrido várias agressões verbais. Eu fui trabalhar num café. Uma senhora que ia lá todo dia chegou, pediu a torrada, pediu um galão. Eu fiz a torrada, fiz o galão e levei na mesa pra ela, o que nem era de praxe porque a gente não tinha serviço de mesa. Eu virei as costas, a mulher começou a gritar o patrão. Nuno! Oh, Nuno! E ele era o padeiro também, ele tava lá dentro fazendo pão. E aí eu voltei e falei bem assim, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? A mulher pegou a torrada com as mãos, esfregou, esmigalhou a torrada todinha, jogou em cima de mim e falou assim, brasileira não presta nem pra fazer uma torrada. Eu fiquei sem reação na hora. E aí o meu patrão veio e aí falou com ela falou que a torrada não estava boa, não sei o que aconteceu. Ele botou outra torrada para fazer, pediu desculpa, não sei pelo quê. E aí na hora que a torrada ficou pronta, ele estava ocupado, falei, olha, posso levar a torrada? Só passa manteiga e coloca na mesa para ela. Eu fui, abaixei bem pertinho do ouvido dela, coloquei a torrada e falei bem assim, a próxima vez que você me tratar assim, eu quebro todos os dentes que sobram na sua boca. A mulher abriu um olho de todo tamanho pra mim. E aí ela virou e meio que gaguejou assim, porque meu filho é da GNR. Aí eu olhei pra cara dela, falei, quebra os dele também. Você não me conhece, você não sabe de onde eu vim. E eu nunca tinha feito isso. E aí pela cara dela eu vi que ela ficou com medo, ficou calada, apagou, foi embora. E a mulher nunca mais apareceu no café. E aí eu entendi que se eu ficasse calada seria pior. O Centro em Rede de Investigação em Antropologia, conhecido como CRIA, é uma unidade de investigação da Universidade Nova de Lisboa.
Esse centro publicou em 2022 o relatório Racismo e Xenofobia em Portugal, a normalização dos discursos de ódio no espaço público da internet. Foi feito um inquérito online com 279 pessoas, em que o objetivo foi mapear o perfil de quem é alvo de discursos de ódio na internet. Dentro dos resultados, destaco: 39% das pessoas inquiridas declararam que já sofreram discurso de ódio na internet, pelo menos uma vez. A grande maioria são pessoas que se identificam com o gênero feminino, sendo 62,6% das pessoas entre a faixa etária dos 36 e 50 anos. 47% dos ataques possuem teor de ódio em relação à origem étnico-racial. 77,6% das 279 pessoas entrevistadas diz que esses ataques racistas que sofreram impactaram profundamente na sua saúde mental. Já em relação às denúncias, apenas 33,6% das pessoas inquiridas denunciou os discursos de ódio decorrentes de interação em plataformas digitais. E aprendi a responder mesmo, sabe? Todos os casos, uma vez esse próprio patrão, ele veio falar assim, a gente estava reclamando sobre alguma coisa, eu e uma outra brasileira que trabalhávamos juntas, e aí ele falou assim, mas se vocês acham que tá tão ruim, por que vocês vêm fazer aqui em Portugal? Por que vocês não ficaram lá no mato de vocês? Eu olhei pra cara dele e falei assim, a gente estaria quieto se vocês não tivessem ido lá primeiro. Eu falo inglês, eu falo holandês, eu falo espanhol? Não, eu falo português, né? Então vocês têm que me aguentar aqui. Por causa dessas situações de discriminação, a Maria decidiu ser ativista pelos imigrantes. Ela não quer que outras pessoas brasileiras ou de qualquer outra origem passem pelo que ela já passou. Comecei mesmo a bater de frente, a brigar e falei, não, ninguém, se depender de mim, ninguém que eu conheça ou que venha parar nesse lugar vai passar por esse tipo de situação, porque é humilhante demais. Principalmente no meu caso, né, que eu vim em situação irregular, eu vim como turista para me regularizar e ficar aqui. Mas e quem vem em situação irregular fica à mercê, né? Acha que não tem direitos, só que não, a gente tem direitos, tem deveres e tem direitos. E é muito importante a gente saber disso e brigar por isso. Hoje eu tenho 3 processos correndo por xenofobia, de denúncias que eu fiz. E quando eu abri o primeiro processo, eu lembro que muita gente virou para mim e falou assim, mas você vai mexer nisso, vai dar dor de cabeça, que não sei o que e tal. E eu falei, vou. Sabe por que eu vou? Porque esse povo tem que aprender a respeitar as pessoas. Eu falei, eu vou começar a bater de frente, porque senão eles vão passar por cima de mim literalmente. Não vai ficar barato. Posso não ganhar nada, mas perder também eu não vou. E no mínimo vou dar dor de cabeça pra pessoa. Ela vai pensar 2 vezes antes de tratar alguém mal só porque ela quer. Porque isso é uma outra coisa que me dá muita raiva nesse país, que é uma agressão gratuita. Não é uma agressão do tipo, você me tratou mal e eu estou te tratando mal. Não, é uma agressão gratuita. Por diversas vezes, eu cheguei num café mesmo para comprar uma água, comprar alguma coisa, e aí depois de muito tempo à espera, teve uma vez lá no metro do Campo Grande, eu falei, peço desculpa, mas a fila do caixa é aqui mesmo. Ela virou para mim e falou assim, tens que esperar, não tá na tua terra. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, por quê? Eu vou contar uma história de como eu cheguei em Portugal e do trabalho que eu estou desenvolvendo hoje através da minha social tech, que é o ID Social Hub. Nasceu uma experiência negativa com o processo de recrutamento aqui em Portugal. Elisângela Souza tem 50 anos, é fundadora do ID Social Hub e vive há 4 anos em Portugal. E veio a oportunidade para trabalhar como técnica de comunicação. Recebi um feedback muito positivo no primeiro momento da recrutadora por e-mail. Meu currículo não tem foto, mas eu deixo as experiências, as últimas experiências do Brasil no meu currículo. Gostamos muito do seu currículo, parabéns. Vamos marcar uma entrevista online, se prepare para 30 minutos. Quando chega no dia, ligamos ambas as telas dos nossos computadores. A recrutadora loura dos olhos verdes, quando ela vê do outro lado da tela a brasileira altamente qualificada, né, para trabalhar na comunicação. Quando ela viu que era uma brasileira de cor, a entrevista aqui no momento estava registrada no e-mail que duraria 30 minutos e se encerrou em 3. Mas não tinha caído a ficha, mas eu fiquei com aquele incômodo. E eu fui compartilhar essa informação com uma amiga minha que trabalha na área de RH de uma empresa para ela. Bem-vinda a Portugal. Ela viu que você era brasileira, porque estava lá no currículo, e a área de comunicação. Algumas empresas absorvem alguns brasileiros, mas quando ela viu que você era brasileira de cor, ela sabia que eu não ia continuar com você. E como que é passar por esse processo estando aqui sozinha? É uma ressignificação enquanto pessoa, enquanto mulher,
enquanto uma imigrante que faz parte de uma sociedade da qual ela não nasceu, encontrar o meu lugar, me posicionar nessa sociedade. É um trabalho de desconstrução e de reconstrução mesmo, do zero, é nascer de novo mesmo. Começar a reescrever uma nova história, não esquecendo do passado, porque é isso que te traz, né? É a base que você tem para isso e a minha base. Você está aberto para essa nova vida que você mesmo vai construir. Eu não tenho receita de bolo para isso, caminho faz caminhando, né? Situações agressivas e injustificadas trazem uma carga muito pesada para a vida de quem é imigrante. Estar em outro país pode ser muitas vezes não saber como recorrer, denunciar, procurar por justiça para situações tão injustas e discriminatórias, mas há também aquelas situações em que o preconceito se traduz quase como se fosse uma piada. Já vi de tudo em questão de xenofobia e maltratos a brasileiro, né? O preconceito com o brasileiro. Eu tava na academia uma vez e uma moça já falou pra mim, tava aqui há pouco tempo até. Você é brasileira? Vocês vêm aqui pra roubar o nosso marido, né? Hahaha. Aí eu, não vim aqui pegar o marido de ninguém, vim aqui pra trabalhar, né? Nem quero. Ela disse, eu sei que homem não presta também, né? Dela, você acredita que meu avô deixou aqui esposa e filha pro Brasil e casou de novo? A brasileira roubou o marido da portuguesa. Não, o português saiu do país dele, foi na brasileira que estava quietinha no canto dela, talvez nem falou que era casado, e agora a brasileira é a culpada. Essa é a Ana Carolina. Ela tem 32 anos e mora em Portugal há 5 anos. Trabalha como TI. A Ana costuma ouvir muitas situações como essa que ela nos contou. Conta ainda uma vez que recebeu um e-mail do gerente, onde trabalhava, em que tinha uma lista de expressões brasileiras que não se podia falar no ambiente de trabalho. Já recebi e-mail dizendo uma tabela de expressões brasileiras que a gente não pode falar. Não digam usuário, falar utilizador. Não digam tela, tem que falar ecrã. Então tinha uma tabela de palavras, entre aspas, brasileiras que não se podia falar. Já conhecemos a Adriana Mota de Avó, do primeiro episódio sobre a habitação. Ela tem 47 anos, é empreendedora, engenheira e gestora de operações de projetos. E também é mãe de 2 meninos, que após se mudar para Portugal, teve como a sua principal preocupação a adaptação e o acolhimento deles no ambiente escolar e social. E ela nos conta como a sua história teve um final um pouco diferente. A maioria das escolas aqui tinham imigrantes, mas poucas escolas tinham crianças negras. Ao perguntar isso, eu fui acolhida de uma forma muito simpática por todas as escolas, falando, olha, isso não pode ser um problema para a senhora, porque aqui não fazemos distinção. No meu dia a dia, no processo de alugar moradia, no processo de adaptação na escola. O meu marido, que também começou a trabalhar aqui em hospital, aqui. Fomos muito, muito, muito bem recebidos e acolhidos. Sim, existe xenofobia e racismo no mundo inteiro, em todos os países, mas eu posso falar da minha experiência que isso é absolutamente a minoria. E posso também falar da nossa experiência, que no Brasil o preconceito é muito maior e ele é mais discreto e por muitas vezes muito dolorido. A Mafalda está há 8 anos em Portugal e depois dessa quase uma década entende que construiu ferramentas para lidar com a discriminação que ainda hoje sofre, o que ela chama de microagressões. Ainda existem espaços em que acontecem essas microagressões. Às vezes eu até fico pensando que as pessoas nem estão fazendo por mal. Algumas pessoas, claro, fazem porque está enraizado. É um problema estrutural. Para tratar desse problema estrutural não é assim uma coisa tão fácil, mas entretanto também não é difícil. Tem a questão do sotaque no sentido do você fala inglês, mas você fala inglês com sotaque. Você não tá falando direito, não é assim que fala. Ou então pode ser a questão do português BR não é português. São essas microagressões e que principalmente ocorrem em ambientes em que tá no trabalho, tá assim entre amigos, entre grupos de pessoas e tal. No início eu achava engraçado e depois eu comecei a problematizar em cima, que foi a coisa do mas tu não parece brasileira. Mas por que, gente? Que a pessoa tem que parecer brasileira? Brasileiro não tem cara, né, basicamente. Somos de todas as cores. Porque não é mal, sabe? Eu, como uma pessoa gorda, se a pessoa dissesse pra mim, você é bonita de rosto,
E isso é um elogio, não elogio, né? Porque tá referindo pronto, minha composição corporal. E dizer, tu nem parece brasileiro, às vezes parece que é numa quase tentativa de elogio, sabe? É esquisito. Algumas pessoas criam estratégias mais elaboradas. Outras ressignificam a sua atuação profissional ou ativista, na tentativa de ter um impacto mais direto para construir mudanças culturais e combater o discurso de ódio e xenófobo que sofrem. Algumas outras ainda batem de frente e se impõem quando a situação acontece. Mas há também aquelas que recorrem ao seu direito judicial de defesa perante uma injustiça. São histórias pesadas, tristes, horrendas e que acabam por acrescentar pedras no caminho que já é difícil do migrar. Eu entendo que o país paga mal, as pessoas são sobrecarregadas de trabalho aqui. Tem muito desvio de função, aliás, mas isso não dá direito de ninguém tratar outro mal e você vê que é uma agressão gratuita. E isso eu acho que é o que mais me dói nesse país. Mas o que melhorou para mim, eu acho que foi eu começar a ter mecanismos de defesa, no sentido de conseguir responder algumas coisas já, sem engolir a seco. Quando você se propõe a sair do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, do seu país, para migrar para um outro, você tem que estar preparado para tudo que vai acontecer pela frente. Para tudo, em todos os sentidos. Tanto os bons e principalmente ruins. Enquanto jornalista, eu escuto e reporto e divulgo muitos relatos de xenofobia. Não só em relação à comunidade brasileira, nós somos a maior comunidade estrangeira aqui em Portugal, mas também de outras nacionalidades e que enfrentam situações ainda mais difíceis. Por exemplo, aqueles cidadãos que não falam português fluentemente sofrem muito mais porque não conseguem sequer se comunicar com órgãos públicos, com entidades. E posso dizer que todos os dias os imigrantes, em geral, não só os brasileiros, mas também, especialmente todos os de fora da Europa, porque as pessoas que vêm de outros países da Europa não são vistas como imigrantes ou não são vistas da mesma forma como nós, tanto que nos chamam de extra-europeus, que todos os dias sofrem algum tipo de xenofobia. E, infelizmente, não vejo muita atenção em relação a isso. E também temo pelo que pode acontecer no próximo governo. Portanto, é um momento de alerta e é um momento em que falar desse assunto é mais importante do que nunca. Existe a discriminação em todos os lugares do mundo. Mas lutar contra ela é um dos passos no caminho que já há algum tempo está sendo trilhado para uma sociedade mais justa e socialmente igualitária. Quando percebermos que nem todos temos o mesmo ponto de partida, ou ainda que não estamos todos no mesmo barco, talvez conseguiremos promover mudanças reais para uma sociedade que de fato promova a equidade entre todas as pessoas. Uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar. Se você sofreu algum tipo de racismo, xenofobia, ou viu alguma situação em que isso aconteceu, denuncie. Liga para a linha de apoio do Alto Comissariado das Migrações de segunda a sexta, das 9 às 19 pelo 218-106-191 ou entra no site acm.gov.pt e faz a denúncia através do formulário online de queixa. Neste episódio, ouvimos a música O Que Se Cala, de Elza Soares. Mudar de país não é fácil. Demanda organização, pesquisa, planejamento e conhecer e viver outra cultura, mas também abdicar de vivências que teríamos no Brasil para construir novas vivências em um outro país. E tomar essa decisão com consciência disso tudo é muito importante. Esse é o podcast És do Brasil? E toda quarta-feira será um novo episódio. Até semana que vem! Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história.
dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.